Pessoal, então vamos agora. Nós terminamos aí na aula anterior a questão 3. Vamos passar aqui agora para a questão 4. Essa questão 4 não é do CESP, tá? É uma questão da Carlos Chagas. Mas eu acho que até tem muito a ver com o tipo do CESP, essa questão 4. Me lembra muito o CESP. Essa parte de implicação lógica, como já falei, né, ela cai pouco no CESP, tá? Porque já falei, porque geralmente implicação lógica tem a ver com questões de múltipla escolha. Mas eu coloquei aqui algumas questões sem ser do CESP para poder completar didaticamente aqui a matéria. Vamos aqui à solução da questão 4. Olha, outra coisa que eu querendo falar. Essa parte de implicação lógica cai demais em provas da Carlos Chagas e da ESAF. Cai demais, tá? É um assunto super cobrado. Vamos ver aqui, então, questão 4. No universo U, sejam P, Q, R, S e T propriedades sobre os elementos de U. Kx quer dizer que o elemento x de U satisfaz a propriedade K, e isso pode ser válido ou não. Para todo x de U, considere válidas as premissas seguintes. Aí ele coloca aí algumas premissas, né? P de x, Q de x, e tem mais duas premissas aí compostas, né? Proporções compostas. Aí, é verdade que... pessoal, esse enunciado aí está muito enrolado. Acho que todo mundo concorda com isso. Então, a gente tem que dar uma maneira de desenrolar essa questão aí. Qual é essa maneira de desenrolar? Então, vamos tentar simplificar aqui as palavras. Então, ele fala aqui de K de x, quer dizer o elemento x de U, não sei o que lá. Olha, ele fala assim, uma palavra que eu entendi aqui, ó. Ele fala assim, considere válidas as premissas seguintes, tá? Vamos aqui no quadro, eu vou mostrar quais são as premissas que ele falou. Então, essa palavra, como eu falei, eu entendi, né? Essa palavra aqui, premissas, essa eu entendi. Então, ele está dizendo que isso aqui são premissas, tá? E aí ele está dizendo aqui no final, é verdade, né? É verdade que, ou seja, ele quer a conclusão. Então eu tenho premissas e ele quer a conclusão dessas premissas. Então está aparecendo o quê? Uma questão de implicação lógica. Tá? E como é que eu resolvo uma questão de implicação lógica? Tem aqueles métodos, tá? Lá na página 12 de teste de validade do argumento. Eu vou usar um daqueles testes ali. Vamos ver aqui qual é o mais adequado. Antes de começar aqui o teste, vamos fazer também mais algumas simplificações. Aqui está escrito P de x, né? Vamos considerar simplesmente a proposição P de x, proposição P, tá? Aqui tem a proposição Q de x, vamos simplesmente chamar de proposição Q. Aqui tem R, então vamos fazer assim, R implica S, que implica T. Tá? Vamos tirar esse parêntese aí do x. Então, e aqui eu vou fechar aqui. Pronto. Próxima. Simplificando, fica o quê? Fica P e Q. Vou fechar aqui P e Q e R, né? P e Q e R. Isso aqui implica S. Pronto, já deu uma simplificada legal aí. Agora eu vou fazer o quê? Vou usar o mesmo método, tá? De considerar as premissas verdadeiras e verificar o valor lógico da conclusão. Vou fazer isso aí. Por que eu vou fazer isso? Porque dá para fazer. Por que dá para fazer? Porque eu tenho premissas que são proporções simples, tá? Então vamos lá. Vamos considerar as premissas verdadeiras. Ok? Então as premissas verdadeiras. E vai verificar o valor lógico da conclusão. Vamos lá, P e Q são verdade, né? Já sei isso aqui, P é verdade e Q é verdade. Já sei disso. Pronto. Vou botar até aqui, P é verdade, ok, e Q é verdade, ok. Vamos lá, continuando. R implica S, implica T. Olha, esse valor de P é verdade e Q é verdade, eu tenho que jogar nas outras premissas. Então, onde é que aparece o P e o Q? Aparece aqui, O P aparece aqui e o Q aparece aqui. Dá para resolver? Olha, isso aqui não vai dar para resolver completamente, mas dá para simplificar. Vamos simplificar então. Como é que vai ficar isso aqui? P e Q é verdade e verdade. Então agora, eu já não tenho mais P aqui, eu tenho um valor lógico verdade. Eu já não tenho mais o Q aqui, eu tenho um valor lógico verdade. Quanto é verdade e verdade?
verdade e verdade dá verdade. Ok? Agora, continuando aqui. Agora tem aqui, ó, verdade e R. Pessoal, já falei já 1000 vezes para vocês o seguinte, que quando o valor lógico verdade, ele quando está junto com o conectivo E, o verdade é elemento neutro, tá? Então você simplesmente pode esquecer que ele existe. Então sobrou quem? Só sobrou aqui a proposição R, tá? Então essa premissa aqui simplificada, ficou como? Vai ficar assim, ó. Essa premissa simplificada ficou assim, ó. Ficou R, né? Ó, esse R aqui, tá bom? Tô repetindo aqui. O implica, vou repetir, ó. E o S eu vou repetir aqui. Pronto, ficou assim. E esse V aqui eu vou repetir também, tá bom? Então, ó, vamos repetir, ó. Esse V, pronto, tá certo? Então, essa premissa aqui, ela ficou desse jeito aqui, né? Pronto. Agora, observe o seguinte, olha que maravilha aqui, ó. R e S, eu não sei o valor lógico deles, mas eu sei que essa condicional, ela é verdadeira. E qual a maravilha que eu falei? Tá aqui, a maravilha é essa aqui, ó. Aqui eu tenho R implica S, né? Aqui eu tenho R implica S. Então, já sei o valor lógico desse R implica S. É V. Eu não sei o R nem sei o S, mas eu sei que essa condicional é V. Olha, se o primeiro termo aqui é uma nova condicional, tá vendo aqui? O conectivo aqui da condicional. Então, a primeira parte dessa condicional é essa aqui. E a primeira parte é V. Se a primeira parte é V, para que essa condicional toda seja verdade, é necessário que o segundo termo também seja verdade. Então, acabei de descobrir quem? Acabei de descobrir o valor do lógico do T. Pronto. Acabei de descobrir T. E o R e o S? Pessoal, o R e o S ficou indeterminado. Por quê, professor? Ó, porque R implica S tem quantas maneiras de ser V? Tem 3 maneiras. VV, FV e FF. 3 maneiras. Então, fica indeterminado o valor lógico do R e do S. Só deu para descobrir esses aqui, ó. Aí eu vou olhar, observar as opções de resposta. Tem algum desses aqui, ó, né? PV, QV e TV? Vamos ver aqui, ó. Aquele ele chamou válido, né? Mas é válido por causa desse X aqui, né? Ó, R de X. Se eu estou considerando só o R, faz de conta que esse válido aqui quer dizer que é verdade, tá bom? Esse válido quer dizer que é verdade, esse válido quer dizer que é verdade, assim por diante. Ó, observe aqui, ó. Nessa alternativa C, ele está dizendo que o T é verdade. Isso está ocorrendo? Sim, está aqui, ó. T é verdade. Pronto. Então a resposta, letra C. Só isso. As demais alternativas estão erradas. Quer ver, ó? Ó, R é verdade. Ficou indeterminado R. S é verdade. Está indeterminado S. Então o A e o B não são corretos. Letra D. Nada se pode concluir sem saber se R é ou não válido. Se R é ou não verdade. Não, já concluí. Concluí, ó. Tive essa conclusão aqui. Tá certo? Então deu para concluir. Letra E. Não há conclusão possível sobre R, S e T. Errado. Sobre R e S não. Mas sobre T, eu consegui sim achar o valor lógico. Pronto, pessoal. Então, essa foi a questão 4. Vamos passar agora para a questão 5. Então, na questão 5, é uma questão da ESAF, está aqui no quadro. É uma questão bem interessante, essa questão 5. Essa questão aqui já caiu, já vi 3 vezes na ESAF, tá? Só que de maneira diferente, tá? De maneira diferente, mas sempre com a mesma forma. Tá? Então, é uma questão didática bem interessante para vocês conhecerem. Então, vamos ver aqui. Ó. Vamos ler o enunciado. As seguintes afirmações, todas elas verdadeiras, foram feitas sobre a ordem de chegada dos participantes de uma prova de ciclismo. Guto chegou antes de Aires, depois de Dada. Guto chegou antes de Juba e Juba chegou antes de Aires. Se e somente se, Aires chegou depois de Dada. Por último aqui, ó, Cacau não chegou junto com Juba. Se somente se, Aires chegou junto com Guto. Logo, né? Tá vendo? Então, é uma questão de implicação lógica, né? Eu tenho no enunciado as premissas e ele quer a conclusão dessas premissas. É uma questão de implicação lógica.
vamos usar também, vamos ver aqui, aliás, vamos primeiro montar as premissas, tá? E depois eu vou ver qual método que eu vou utilizar para resolver a questão. Vamos ver lá. Olha, essa questão é bem interessante. Por quê? Porque aqui, veja que existe uma ordem, né? Uma ordem de chegada. Pessoal, questões que envolvem ordem, por exemplo, né? Ordem de chegada, pode ser também pessoas mais pesadas, uma pessoa mais pesada do que outra, pode ser uma pessoa mais velha que outra, tá? Então, questão de idade, de peso, de chegada. Já vi uma questão também da ESAF, que era nota. A nota de Alice é maior que a nota de Beatriz, tá? Então, comparação de notas, tá? Então, essas questões que você pode estabelecer uma ordem, tá? Você tem que utilizar essa informação de ordem, tá? Então, tem aqui, ó, Guto chegou antes de Aires, tá? Eu tenho, então, uma posição aí. Olha, são 4 pessoas nessa questão, né? Tem o Guto, o Aires, o Juba e o Cacau. Se são 4 pessoas, então a ordem de chegada vai ser primeiro, segundo, terceiro e quarto, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Então, são 4 pessoas, então vai ter aqui, né? Vai estar assim, ó, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa e a quarta pessoa, tá bom? Vamos colocar a ordem como fosse para cá. Aqui, pessoal, eu tenho o seguinte, o número 1, ele quer dizer o quê? Primeira posição. Número 2 quer dizer segunda posição. Observe o seguinte, o número 1, ele é um valor menor que o 2, né? O valor 2, ele é menor que o valor 3. Quer dizer o seguinte, se entre 2 números, né? Eu tenho, por exemplo, aqui, que o 2, entre o 2 e o 3, o 2 é menor que o 3. Logo, a pessoa que chegou, né, na posição 2, chegou antes. Então, chegar antes quer dizer que tem um número menor. Tá tudo bem? É simples, né? Ó, por exemplo, quer dizer, o João, tá aqui, vamos lá, o Guto aqui, né? Guto chegou antes de Aires. Quer dizer o quê? Que a posição do Guto vai ser menor que a posição do Aires. E quais são as posições possíveis? São 4. 1, 2, 3, 4, tá ok? Então, se a posição é menor, é porque chegou antes. Então, eu vou transformar essa proporção simples aqui. Guto chegou antes de Aires, tá? Estabelecendo um critério de maior e menor. Tá? Então vamos lá, Guto chegou antes de Aires, eu vou representar isso aqui, Guto chegou antes de Aires, da seguinte forma, coloca aqui, ó, Guto, a posição do Guto é menor que a posição de Aires, e a outra parte, depois de Dada. Quem chegou depois de Dada? O Guto, né? Guto chegou depois de Dada. Olha, se o Guto chegou depois de Dada, a posição do Dada vai ser menor, né? Ou seja, a posição do Guto vai ser maior que a de Dada. Então, eu posso dizer assim, ó. Guto chegou depois de Dada. Então, a posição de Guto é maior que a posição de Dada. Tá certo? Então, o que significa o G? O G significa a posição de Guto. O A significa a posição de Aires. Tá? O D significa a posição de Dada. Ok? Pronto. Essa é a primeira premissa. É uma conjunção. A segunda premissa. Guto chegou antes de Juba. Então, Guto menor que J. E Juba chegou antes de Aires. Né? E Juba chegou antes de Aires. Se somente se, aí tem um bicondicional. Se somente se, Aires chegou depois de Dada. Aires chegou depois de Dada, então a posição do Aires é maior que a de Dada. Pronto, essa é a segunda premissa. Vamos passar aqui para a terceira premissa. Cacau não chegou junto com Juba. Tá aqui, ó. Cacau não chegou junto com Juba. Tá? Quer dizer o que então isso? Quer dizer que a posição de Cacau e de Juba não é a mesma, são diferentes. Então eu posso escrever assim, ó, a posição de Cacau, chamar de C, é diferente da posição de Juba.
Se, somente se, é o bicondicional, Aires chegou junto com Guto. Então, Aires chegou junto com Guto, quer dizer Aires igual, né, posição de Aires igual à posição de Guto. Então, vamos só verificar se está certo aqui. Então, vamos lá aqui. Guto chegou antes de Aires, Guto menor do que Aires. Guto chegou depois de Dada, então a posição do Guto é maior que a de Dada. Segunda premissa, Guto chegou antes de Juba, então Guto menor do que Juba. E Juba chegou antes de Ares, Juba menor do que Ares. Se somente se Ares chegou depois de Dada, então Ares maior que Dada. Por último aqui, Cacau não chegou junto com Juba, então são diferentes posições, se somente se Ares chegou junto com Guto. Pronto. Está aqui montadas as três premissas na forma simbólica. Ok? Agora tem que fazer o quê? Montadas as três premissas, a gente tem que resolver a questão, né? Usando algum método de validade do argumento. Deixa eu abrir aqui uma nova página, mas antes deixa eu marcar aqui, deixa eu transferir essa informação aqui para a próxima página. Ok? Deixa eu passar agora. Abrir aqui uma página. Cadê? Inserir. Aqui, inserir. Nova página depois da página atual. Pronto. Ctrl V. Está aqui. Ok, pronto. Temos aqui então a premissa. Agora vamos resolver aqui essa premissa. Essas premissas aqui. Que método? Olha, aquele método de considerar as premissas verdadeiras, eu posso utilizar ele? Eu posso. Por que eu posso utilizar? Porque aqui, apesar de não ter uma proposição simples, eu tenho uma conjunção, ó. Deixa eu colocar aqui. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho uma... Deixa eu botar aqui o lápis. Pronto, tá aqui, ó. Eu tenho aqui uma conjunção. Então, vou fazer o quê? Vou considerar as premissas verdadeiras, tá? E depois verificar o valor lógico da conclusão. Mas agora eu vou fazer um intervalo, tá? E daqui a pouco eu volto com a solução dessa questão. Verdade e verdade. Verdade e verdade dá verdade. Ok? Agora... Continuando aqui, agora tem aqui, ó, verdade e R. Pessoal, já falei já 1000 vezes para vocês o seguinte, que o valor lógico verdade, ele quando está junto com o conectivo E, o verdade é elemento neutro, tá? Então você simplesmente pode esquecer que ele existe. Então sobrou quem? Só sobrou aqui a proposição R, tá? Então, essa premissa aqui, simplificada, essa premissa simplificada ficou como? Vai ficar assim, ó. Essa premissa simplificada ficou assim, ó. Ficou R, né, ó, esse R aqui, tá bom? Tô repetindo aqui. O implica, eu vou repetir, ó. E o S eu vou repetir aqui. Pronto, ficou assim. E esse V aqui eu vou repetir também, tá bom? Então, ó, vamos repetir, ó. Esse V, pronto, tá certo? Então, essa premissa aqui, ela ficou desse jeito aqui, né? Pronto. Agora, observe o seguinte, olha que maravilha aqui, ó. R e S, eu não sei o valor lógico deles, mas eu sei que essa condicional, ela é verdadeira. E qual a maravilha que eu falei? Tá, que a maravilha é essa aqui, ó. Aqui eu tenho R implica S, né? Aqui eu tenho R implica S. Então, já sei o valor lógico desse R implica S. É V. Eu não sei o R nem sei o S, mas eu sei que essa condicional é V. Olha, se o primeiro termo aqui é uma nova condicional, tá vendo aqui? O conectivo aqui da condicional. Então, a primeira parte dessa condicional é essa aqui. E a primeira parte é V. Se a primeira parte é V, para que essa condicional toda seja verdade, é necessário que o segundo termo também seja verdade. Então, acabei de descobrir quem? Acabei de descobrir o valor do lógico do T. Pronto. Acabei de descobrir T. E o R e o S? Pessoal, o R e o S ficou indeterminado. Por quê, professor? Ó, porque R implica S tem quantas maneiras de ser V? Tem 3 maneiras. VV, FV
e FF. 3 maneiras. Então fica indeterminado o valor lógico do R e do S. Já só deu para descobrir esses aqui, ó. Aí eu vou olhar, observar as opções de resposta. Tem algum desses aqui, ó, né? PV, QV e TV. Vamos ver aqui, ó. Aquele ele chamou válido, né? Mas é válido por causa desse X aqui, né? Ó, R de X. Se eu estou considerando só o R, faz de conta que esse válido aqui quer dizer que é verdade, tá bom? Esse válido quer dizer que é verdade, esse válido quer dizer que é verdade, assim por diante. Ó, observe aqui, ó. Nessa alternativa C, ele está dizendo que o T é verdade. Isso está ocorrendo? Sim, está aqui, ó. T. Agora, continuando aqui. Agora tem aqui, ó, verdade e R. Pessoal, já falei já 1000 vezes para vocês o seguinte, que o valor lógico verdade, ele quando está junto com o conectivo E, o verdade é elemento neutro. Tá? Então, você simplesmente pode esquecer que ele existe. Então, sobrou quem? Só sobrou aqui a proposição R. Tá? Então, essa premissa aqui, simplificada, ficou como? Vai ficar assim, ó. Essa premissa simplificada ficou assim, ó. Ficou R, né? Ó, esse R aqui, tá bom? Estou repetindo aqui. O implica, vou repetir, ó. E o S eu vou repetir aqui. Pronto, ficou assim. E esse V aqui eu vou repetir também, tá bom? Então, ó, vamos repetir, ó. Esse V, pronto, tá certo? Então, essa premissa aqui, ela ficou desse jeito aqui, né? Pronto. Agora, observe o seguinte, olha que maravilha aqui, ó. R e S, eu não sei o valor lógico deles, mas eu sei que essa condicional, ela é verdadeira. E qual a maravilha que eu falei? Tá, que a maravilha é essa aqui, ó. Aqui eu tenho R implica S, né? Aqui eu tenho R implica S. Então, já sei o valor lógico desse R implica S. É V. Eu não sei o R nem sei o S, mas eu sei que essa condicional é V. Olha, se o primeiro termo aqui é uma nova condicional, tá vendo aqui? O conectivo aqui da condicional. Então, a primeira parte dessa condicional é essa aqui. E a primeira parte é V. Se a primeira parte é V, para que essa condicional toda seja verdade, é necessário que o segundo termo também seja verdade. Então, acabei de descobrir quem? Acabei de descobrir o valor do lógico do T. Pronto. Acabei de descobrir T. E o R e o S? Pessoal, o R e o S ficou indeterminado. Por quê, professor? Ó, porque R implica S tem quantas maneiras de ser V? Tem 3 maneiras. VV, FV e FF. 3 maneiras. Então, fica indeterminado o valor lógico do R e do S. Só deu para descobrir esses aqui, ó. Aí eu vou olhar, observar as opções de resposta. Tem algum desses aqui, ó, né? PV, QV e TV. Vamos ver aqui, ó. Aquele ele chamou válido, né? Mas é válido por causa desse X aqui, né? Ó, R de X. Se eu estou considerando só o R, faz de conta que esse válido aqui quer dizer que é verdade, tá bom? Esse válido quer dizer que é verdade, esse válido quer dizer que é verdade, assim por diante. Ó, observe aqui, ó. Nessa alternativa C, ele está dizendo que o T é verdade. Isso está ocorrendo? Sim, está aqui, ó. T é verdade. Pronto. Então, a resposta, letra C. Só isso. As demais é diferente, mas sempre com a mesma forma. Tá? Então, é uma questão didática bem interessante para vocês conhecerem. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos ler o enunciado. As seguintes afirmações, todas elas verdadeiras, foram feitas sobre a ordem de chegada dos participantes de uma prova de ciclismo. Guto chegou antes de Aires, depois de Dada. Guto chegou antes de Juba e Juba chegou antes de Aires. Se e somente se Aires chegou depois de Dada. Por último aqui, ó, Cacau não chegou junto com Juba. Se e somente se Aires chegou junto com Guto. Logo, né? Tá vendo? Então, é uma questão de implicação lógica, né? Eu tenho no enunciado as premissas e ele quer a conclusão dessas premissas. É uma questão de implicação lógica. Vamos usar também, vamos ver aqui, aliás, vamos primeiro montar as premissas, tá? E depois eu vou ver qual método que eu vou utilizar para resolver a questão. Vamos ver lá. Olha, essa questão é bem interessante. Por quê? Porque aqui, veja que existe uma ordem, né? Uma ordem de chegada. Pessoal, questões que envolvem ordem,
Por exemplo, né, ordem de chegada, pode ser também pessoas mais pesadas, uma pessoa mais pesada do que outra, pode ser uma pessoa mais velha que outra, tá? Então, questão de idade, de peso, de chegada. Já vi uma questão também da ESAF, que era nota. A nota de Alice é maior que a nota de Beatriz, tá? Então, comparação de notas, tá? Então, essas questões que você pode estabelecer uma ordem, tá? Você tem que utilizar essa informação de ordem. Tá? Então tem aqui, ó, Guto chegou antes de Aires, tá? Eu tenho então uma posição aí. Olha, são 4 pessoas nessa questão, né? Tem o Guto, o Aires, o Juba e o Cacau. Se são 4 pessoas, então a ordem de chegada vai ser primeiro, segundo, terceiro e quarto, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Então, são 4 pessoas, então vai ter aqui, né? Vou botar assim, ó, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa e a quarta pessoa, tá bom? Vamos colocar a ordem como fosse para cá. Aqui, pessoal, eu tenho o seguinte, o número 1, ele quer dizer o quê? Primeira posição. Número 2 quer dizer segunda posição. Observe o seguinte, o número 1, ele é um valor menor que o 2. Né? O valor 2, ele é menor que o valor 3. Quer dizer o seguinte, se entre 2 números, né? Eu tenho, por exemplo aqui, que o 2 entre o 2 e o 3, o 2 é menor que o 3. Logo, a pessoa que chegou, né, na posição 2, chegou antes. Então, número 2 quer dizer segunda posição. Observe o seguinte, o número 1, ele é um valor menor que o 2. Né? O valor 2, ele é menor que o valor 3. Quer dizer o seguinte, se entre 2 números, né? Eu tenho, por exemplo aqui, que o 2 entre o 2 e o 3, o 2 é menor que o 3. Logo, a pessoa que chegou, né, na posição 2, chegou antes. Então, chegar antes quer dizer que tem um número menor. Tá tudo bem? É simples, né? Ó, por exemplo, quer dizer, o João tá aqui, vamos lá, o Guto aqui, né? Guto chegou antes de Aires. Quer dizer o quê? Que a posição do Guto vai ser menor que a posição do Aires. E quais são as posições possíveis? São 4. 1, 2, 3, 4, tá ok? Então, se a posição é menor, é porque chegou antes. Então, eu vou transformar essa proporção simples aqui. Guto chegou antes de Aires, tá? Estabelecendo um critério de maior e menor. Tá? Então vamos lá. Guto chegou antes de Aires, eu vou representar isso aqui. Guto chegou antes de Aires da seguinte forma. Coloca aqui, ó. Guto, a posição do Guto é menor que a posição de Aires. E a outra parte. Depois de Dada. Quem chegou depois de Dada? O Guto, né? Guto chegou depois de Dada. Olha, se o Guto chegou depois de Dada, a posição do Dada vai ser menor, né? Ou seja, a posição do Guto vai ser maior que a de Dada. Então, eu posso dizer assim, ó. Guto chegou depois de Dada. Então, a posição de Guto é maior que a posição de Dada. Tá certo? Então, o que significa o G? O G significa a posição de Guto. O A significa a posição de Aires. Tá? O D significa a posição de Dada. Ok? Pronto. Essa é a primeira premissa. É uma conjunção. A segunda premissa. Guto chegou antes de Juba. Então, Guto menor que J. E Juba chegou antes de Aires. Né? E Juba chegou antes de Aires. Se somente se, aí tem um bicondicional. Se somente se, Aires chegou depois de Dada. Aires chegou depois de Dada, então a posição do Aires é maior que a de Dada. Pronto, essa é a segunda premissa. Vamos passar aqui para a terceira premissa. Cacau não chegou junto com Juba. Tá aqui, ó. Cacau não chegou junto com Juba. Tá? Quer dizer o que então isso? Quer dizer que a posição de Cacau e de Juba não